563 mil pessoas estão detidas nos presídios brasileiros. No entanto, só existem vagas para 357 mil. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. As alternativas penais têm sido apontadas como tentativas para solucionar essa problemática. Em Itajaí, a Central de Penas e Medidas Alternativas tem como objetivo punir e também ressocializar infratores através de prestação de serviços à comunidade e medidas educativas. Tudo acompanhado por assistentes sociais e psicólogos. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o programa Viva Voz, tanto na rádio como também na TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco através do Twitter, que é o Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook. É o facebook.com/Viva Voz Univale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a Andréa Márcia de Melo Bernardi. Ela é psicóloga e coordenadora da Central de Penas e Medidas Alternativas aqui em Itajaí. Obrigada pela presença já, Andréa. Também com a gente a Fernanda Giordani, psicóloga também da Central. Tudo bem, Fernanda? Tudo ok, obrigada. E a Laís Bittencourt, que é auxiliar administrativa da Central, mas tem uma formação em Direito, né, Laís? Bem-vindas, então, ao programa. Gente, olha só, eu vou começar perguntando para você, Andréa. Explica melhor para a gente o que é, então, a Central de Penas e Medidas Alternativas que está funcionando aqui em Itajaí. Então, Lisa, a Central de Penas está aqui em Itajaí há 2 anos, né? Então, a gente é um programa da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, em parceria com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Né? Então, ele é um programa que ele funciona a partir de um decreto, né? O decreto 1012 de junho de 2012, é um programa novo ainda, né? E ele tem o objetivo, né, como tu falou, então, de criar condições necessárias ao monitoramento das penas, né, alternativas. E também, além, né, de monitorar e fiscalizar essas penas, a gente tem, né, um trabalho mais social, assim, de fazer alguns encaminhamentos, né, de perceber aquela pessoa que cometeu esse delito, né, que são os crimes que a gente fala que é de menor potencial ofensivo, né, sem violência, grave ameaça, que a pena não ultrapasse 4 anos, né, então tem esse benefício de receber essa pena alternativa. Por isso que as pessoas que a gente recebe, a gente chama de beneficiários. Ok, né? Bacana. Fernanda, agora acredito que seja para você, quais são os tipos de delitos que podem receber essas penas alternativas? Bom, são vários, né? Dentre eles, nós temos a questão do furto, nós temos o trânsito, temos porte de drogas, temos crimes ambientais, crimes fiscais. Esses são os principais assim, né? Que a gente mais recebe lá. E são crimes envolvendo pessoas físicas e jurídicas ou não? Não, físicas. Só pessoas físicas. Só físicas, okay. aham. Bacana. Acho que eu vou perguntar para a Laís, então. Laís, qual é exatamente o teu papel lá dentro da Central? Bom, a princípio, parte administrativa ajudar no trabalho que elas já fazem, porque, na verdade, o nosso trabalho ele é muito menos jurídico e mais psicossocial. A pessoa que a gente recebe, ela já passou por toda a questão da instrução processual, ela já foi condenada na maioria das vezes, né? A gente recebe alguns com medidas alternativas que não chegaram a passar por uma condenação ainda. A gente busca resgatar essa pessoa antes que ela seja condenada. Então, eu auxilio o trabalho psicossocial. As protagonistas são as psicólogas e as assistentes sociais. A Central acredita que essa pessoa ela já foi submetida a todo o transtorno do sistema judiciário, em que pese eficiente, mas traz muitas marcas, né, para quem sofre esse tipo de processo. Então, elas buscam trazer essa pessoa de volta. Ressocializar. O que é ressocializar? A gente traz para essa pessoa tudo que foi tirado dela dentro da sociedade ou que ela nunca teve. Então, a gente tem pessoas que já foram criadas numa condição em que a educação, a saúde, né, os serviços básicos já eram segregados. Então, essa parte delas é muito importante por causa disso. O trabalho da assistente social, o trabalho da psicóloga busca trazer essa pessoa para uma nova realidade, a fim de ressocializar. Bacana. Andréa, gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente qual a diferença dessas penas alternativas com que vocês trabalham da prisão efetiva, de uma forma um pouco mais clara. Então, né, a gente trabalha com as penas restritivas de direito, né? Então, as de prisão seriam as privativas de liberdade.
A diferença é que essa pena ela tem essa função social, essa função ressocializadora ou socializadora, né? Porque assim, por que foi criado, né? Porque a gente percebe que os presídios, além de não ter mais espaço, né? Como você comentou, eles não estão fazendo essa função de ressocializar, né? Os dados nacionais, né, de ressocialização das privativas de liberdade, os dados são de 80%, 70%, né, de reincidência. Então, que as pessoas são presas e voltam a cometer. A nossa cidade, a gente tem um presídio modelo aqui. Então, a nossa cidade, os presídios de Itajaí, o índice é de 13%. É bem diferente do índice nacional. Mas nas penas alternativas, a reincidência... né? No estado, a reincidência é de 2,14%. Mas a nossa central de Itajaí é menos de 1%, é 0,75%. Então, das pessoas que a gente atendeu, né? A gente atendeu, desde que a gente está aqui, em 2 anos, 682 beneficiários. Então, assim, desses 682, o nosso índice de reincidência que voltaram a cumprir lá com a gente, né, é menos de 1%, é 0,75%. Então, é um índice, né, bem razoável, assim. Andréia, e por que você vê essa diferença? Qual a tua opinião com relação a esses dados nacionais serem tão altos e aqui no nosso estado e no nosso município ser tão baixo? Como você vê isso? Do presídio. Isso. Porque o nosso presídio aqui é um modelo, realmente, porque ele tem o trabalho, né? As pessoas que estão presas, elas têm condições de trabalho. Tem várias empresas dentro do presídio, agora estão com projetos, né, dos presos educacional. Então, assim, o nosso presídio aqui realmente é modelo, né? E isso reflete na ressocialização da pessoa, né? Não é o que a gente costuma ver na TV, que é um amontoado de gente que não tem condições nenhuma, né? A diferença é essa, assim, né? Legal. Queria que vocês dessem exemplos de penas que foram aplicadas lá na Central. Você quer falar um pouco, Fernanda? Exemplo... Modalidade de pena? Que tipo de pena vocês já aplicaram ali? Exemplo, eu acho que tu estás falando de exemplos reais, assim, claro. né? De casos interessantes que nos chamam a atenção. Na verdade, que tipo de punição as pessoas recebem lá? São penas alternativas. Prestação de serviço à comunidade. Comunitário. O que exatamente? Isso. Então, a gente recebe esse beneficiário, né? A gente faz uma entrevista psicossocial, primeiramente assistência social e posteriormente eu também faço. E a partir dessa entrevista, a gente tem o objetivo de levantar um perfil desse beneficiário, né? Entender um pouquinho. Porque, às vezes, esse beneficiário, ele cometeu esse delito não no ano passado. Às vezes, há 7 anos, 6 anos atrás. Então, hoje, ele está numa outra realidade, num outro momento. E, através dessa entrevista, a gente consegue perceber, conhecer um pouquinho desse beneficiário e poder também saber para onde encaminhar. Certo. Né? Saber a profissão dele. Às vezes, eles nem querem trabalhar na profissão que eles executam a semana inteira. Às vezes, eles têm uma habilidade, né? Ou tocam algum instrumento musical, ou tem qualquer habilidade. E a gente, a partir daí, a gente vai atrás das instituições que são parceiras nossas, né? Nós temos desde as escolas municipais, estaduais, temos OCIPs, temos ONGs, temos a Polícia Militar, Polícia Civil também, Corpo de Bombeiros, escoteiros. Então, nós temos bastante instituições e ali a gente vai pesquisar, dentre essas instituições, qual seria a mais adequada para a gente estar inserindo esse nosso beneficiário. Porque a nossa intenção não é puni-lo, botar num local que ele não vai se sentir bem. A gente quer colocá-lo num local que ele vai poder prestar um serviço para aquela instituição, né? Então, esse é o nosso... E monitorar, claro, né? Entendi. Sempre estar em então, contato. eles vão ser sempre encaixados em uma atividade que eles acontece podem estar executando. Entre esses parceiros que você citou. Isso. Então, e você pode dar um exemplo? Lógico, a gente não vai citar o nome de ninguém. Sim. Mas só para a gente saber um encaminhamento de que forma foi feito. Sim, essas instituições parceiras, Liz, eu acho que é interessante saber, assim, a gente faz um levantamento de dados dessas instituições, o tipo de serviço que elas estão precisando,
Né? Então, Legal. todo esse levantamento, aqui nessa instituição a gente precisa de eletricista, precisa várias profissões. Certo. Né? Ok. Por quê? Para a gente poder encaixar a necessidade da instituição Entendi. na habilidade da pessoa. Uhum. Né? Para que seja efetivo mesmo essa pena, Lógico. essa prestação de serviço. Né? Ela vai lá e ela vai fazer uma coisa que ela sabe e que vai ser útil para a instituição. Claro. Né? Então, Senão assim, não teria valor, né? A Não gente seria... tem bastante cuidado com isso, assim. E aí, eu não sei se eu entendi o que tu estás querendo saber dos crimes, assim, a gente Não, tem... não, eu só quero saber qual foi o tipo de prática, qual é a atividade que alguém recebeu ali para executar, para fazer uma prestação Uma de prestação. contas, Então, dependendo do perfil, a gente tem um eletricista. vamos Ok, supor, a aí gente já é um recebeu, exemplo, legal. né? Aí a gente... aquela instituição estava precisando. A gente tem até uma instituição que depois conversou com a gente. Então, aquela pessoa ia lá e cada final de semana, normalmente, né? Se a instituição abre final de semana, ele ia lá e ele mudava toda a fiação elétrica de cada sala. Entendi. Então, ele vai fazendo esse trabalho. Para a Legal. instituição é bom porque é um trabalho que ela não precisa, né, pagar. Não vai pagar, claro. E a gente sabe que as ONGs têm essa grande dificuldade financeira, então eles não têm o dinheiro. Às vezes ele até consegue o material, né, mas a mão de obra é realmente o mais difícil, assim. Então, a gente tem as habilidades que a gente recebe, são variadas, porque a gente tem crimes de trânsito. Quem não está livre de cometer algum tipo de delito de trânsito não é proposital. Mas, então, a gente tem serviços gerais, a gente tem eletricista, mas tem pessoas com formação, tem professores, tem médicos, tem advogados. Então, Tá, e um médico, por exemplo. Isso. A pessoa é médica. Já aconteceu um caso? Já aconteceu. E aí, o que acontece? Qual foi o serviço que essa pessoa prestou? Ele à atende comunidade? numa instituição com a especialidade que ele tem. Ele atende dentro da instituição, né? Os próprios internos da instituição, ele faz esse atendimento por tantas horas diárias, né? Porque vem determinado pelo juiz. Quantas horas por semana que ele tem que fazer. Entendi. Né? Normalmente é relacionado ao tempo da pena. Então, normalmente 360 horas, seria, né, equivalente a 1 ano. E assim vai até que não ultrapasse 4 anos. Então, até 3 anos e 11 meses. Né? Então, entendi. Até 3 anos e 11 meses a pessoa pode ficar executando porque as uma penas alternativas atividade não podem como ultrapassar. pena. Isso. Então, aí, dependendo da habilidade da pessoa, a gente tem todo tipo. Tem um advogado, a gente teve vários já, né? Que aí presta serviço para várias ONGs, né? Que não tem, às vezes, condições. ONGs. Né? Vai atrás de papelada, de organizar. Então, tem variados, assim. Tem pessoas de serviços gerais. A pessoa não tem uma habilidade, mas ele limpa o pátio. Ou pedreiro, ele vai lá e constrói um muro, pintor. Né? Teve agora, nas escolas mesmo, assim, eles ficam bem contentes, porque aí vão lá. Teve uma escola agora, recentemente, que ele pintou todos os muros da escola, estava pintando as salas. Tudo. Eles ficam bem contentes, bem satisfeitos com esse serviço. Bacana. Eu gostaria de saber como é que as pessoas que vocês falaram, como é que funciona o trabalho, né, de ressocialização. Mas eu queria saber como é que as pessoas que cometem esse delito, como é que elas chegam até vocês? Como é que é o procedimento? Você pode explicar, de repente? Quer falar, Laís? Eu acho que é com a Laís. Bom, como elas já comentaram, o nosso carro-chefe na central são as prestações de serviço comunitário. Quem é encaminhado para a gente com prestação de serviço comunitário, a gente tem, a priori, 2 hipóteses. Ou sofreu uma condenação criminal, então vai cumprir pena, é encaminhado para a central de penas pela vara de execuções penais. Essa pessoa já tem uma sentença transitada em julgado, uma pena para cumprir, condenação. E a gente tem aquelas medidas alternativas que vêm das outras varas criminais, mesmo antes de a pessoa sofrer a instrução processual e receber uma condenação, ela tem a oportunidade de cumprir uma pena alternativa à prisão e suspender a execução desse processo, a continuação desse processo. Legal, bacana. Então, a gente pode receber através de transação penal, que é uma proposta ofertada pelo Ministério Público e que daí suspende o oferecimento da denúncia. Então, é antes mesmo do oferecimento da denúncia. E uma vez oferecida a denúncia, ainda tem a hipótese de suspensão condicional do processo, que também suspende a tramitação processual, a pessoa cumpre essa medida alternativa e depois não gera antecedentes criminais e não precisa passar por essa delonga toda do processo criminal. Quando ele é encaminhado com uma condenação, ele tem um termo de audiência, vem pra gente. Quando é uma pena alternativa, uma medida alternativa, a mesma coisa. Eles passam por uma audiência antes com o juiz, até porque o juiz ele tem autonomia para decidir que modalidade ele vai querer aplicar. Assim como o Ministério Público, quando oferta a transação penal, ele pode optar por uma ou outra modalidade dentre as existentes no Código Penal. Então, eles vão vir acompanhados de um termo de audiência e a gente vai fazer o encaminhamento. Além
da transação penal, suspensão condicional do processo, que são medidas alternativas, e das penas restritivas de direito, que daí a gente fiscaliza a prestação de serviço comunitário, a gente tem mais uma medida alternativa, que é a advertência, que está prevista no SISNAD, que é o Sistema Nacional Antidrogas, e beneficia os usuários de drogas, aquelas pessoas, os beneficiários que são pegos portando droga para consumo próprio. Então, também é uma oportunidade essa pessoa não sofrer um processo criminal e cumprir uma medida alternativa. Vamos falar melhor sobre a advertência e essas modalidades todas, mas a gente volta depois do intervalo, quando a gente volta a conversar sobre a Central de Penas e Medidas Alternativas que está funcionando aqui em Itajaí. Voltamos então a falar a respeito de penas alternativas aqui no Viva Voz. Hoje as convidadas é a Andréia Márcia de Mello Bernardi, que é a coordenadora da Central de Penas e Medidas Alternativas aqui de Itajaí, Fernanda Giordani, psicóloga da Central, e também auxiliar administrativa, Laís Bittencourt. Pois é, a Laís mencionou uma modalidade que seria a advertência, que é específica para situações envolvendo drogas, né? Isso. Eu acho que a gente conversou um pouquinho ontem, né, Andréia, em relação a isso. Podiam explicar melhor? Não sei se a Andréia pode falar um pouco mais sobre essa parte, que me parece que a advertência não é, você não vai mais fazer isso que nem a mãe faria, mas é algo realmente que tem um peso maior. Explica melhor como é essa advertência, por favor. Essa advertência, na verdade, a princípio, ela normalmente é realizada, né, na maioria das comarcas, durante a audiência, né? Então, assim, um conciliador ou o próprio juiz fazia essa advertência. E a gente propôs para o juiz da segunda vara, o doutor Mauro Ferrandin, que a gente fizesse a aplicação dessa advertência de uma forma que a gente pensa mais efetiva, assim, né? E ele gostou da ideia, né? Adotou a ideia. Então, assim, ele encaminha as pessoas, ele faz a audiência, encaminha as pessoas para nós, né? Para a gente fazer também uma pequena entrevista com essa pessoa, para perceber um pouquinho se tem algum encaminhamento para fazer, né? Para a rede de apoio. E a gente aplicar essa advertência. Então, a gente normalmente chama alguém de centro de recuperação, pessoas que têm, né, alguma conhecimento da área, e principalmente a gente gosta de pessoas que têm vivência, assim, né, grande vivência na área, para conversar com essas pessoas com esse objetivo de autorreflexão, assim, né, porque tu falar que a droga não é boa, que isso está por todo lugar, ou o que ela faz no teu organismo, todo mundo sabe. Né? Mas é fazer um pouquinho essa reflexão das nossas responsabilidades, das nossas escolhas, do que a gente está fazendo. E aí a gente percebe que a gente tem uma compreensão, uma adesão dessas pessoas, assim, a gente consegue perceber que algumas delas a gente consegue alcançar, assim. É uma coisa em grupo ou é individual? Não, é em grupo. É em grupo. É como uma palestra, uma coisa assim? A gente não gosta de falar palestra porque não é uma pessoa lá falando, né? Então, assim, a gente tenta promover uma conversa, né? Uma roda de conversa, uma pessoa vai falar, né? A pessoa que normalmente a gente convida vai falar das experiências dela, né? E aí a gente também deixa as pessoas livres para conversar, para contar suas experiências, tirar as dúvidas, né? Bacana. É dessa forma. E é sempre... Normalmente a gente delimitou 15 pessoas, né? Para fazer parte. Então, vem mais ou menos 10, 15 pessoas em média cada advertência. Ok. Se você mencionou o termo rede de apoio, o que seria isso? Sim, a Secretaria de Desenvolvimento Social, então CREAS, né? O Centro de Referência em Assistência Social, ou se a gente percebe algum problema de saúde na família, então a gente tem essa parceria com essa rede de apoio, postos de saúde, né? Educação, cursos profissionalizantes, então a gente tem parceria com o FEAP, né, com o Pronatec, então para perceber, para fazer com que essa pessoa, né, não ressocializar mesmo, assim. Muito bom. Certo, agora eu pergunto então para a Fernanda, como vocês têm contato diário com essas pessoas que cometem o delito, que vocês fazem esse trabalho, como é que é a reação deles ao participar desse projeto? Como é que eles reagem? Como é que é a reação deles? A priori, muitos já chegam, às vezes, até um pouco revoltados, irritados, se sentindo injustiçados, né? Mas, no decorrer do processo e até como as nossas instituições, elas recebem, acolhem eles de uma maneira positiva, toda aquela raiva, aquela injustiça acaba se dissolvendo durante o processo.
E tanto é positivo que muitos dos nossos beneficiários se identificam com aquela instituição, abraçam aquela causa, às vezes se tornam voluntários posteriormente ao cumprimento da pena. E eles acabam refletindo um pouco, né? Alguns até relatam, né? Durante esse processo me tornei uma pessoa ou mais calma, mais tranquila, meu relacionamento familiar melhorou. Então, eles acabam percebendo, assim, um pouco da história do outro, né? Principalmente em ONGs, né? Nós temos o asilo também como um parceiro nosso. Então, eles acabam percebendo a dificuldade do outro, né? E acabam refletindo sobre a sua própria vida, assim. E isso é positivo. Para nós já atingimos, né? O que nós queríamos foi atingido, né? Muito bom. Pessoal, vimos que vocês também têm um projeto chamado Diálogo em Família, né? Não sei quem pode explicar um pouco melhor. Você, André? Eu começo falando um pouquinho. Tá. Então, o Diálogo em Família, esse projeto, ele funciona a nível estadual, né? Então, assim, eu não mencionei, mas esse programa central de penas e medidas alternativas é estadual. E ele acontece em 7 cidades, 7 comarcas, né? As maiores cidades do estado. E ele está acontecendo em todas essas cidades também, em conjunto, assim. Aqui em Itajaí, a gente tem a parceria da Secretaria Municipal de Educação e tem a parceria do projeto Escolhas da Univale, né? Que faz o assessoramento técnico. Então, assim, é um projeto de prevenção, né? E trata de temas como o desenvolvimento infantil, a sexualidade, o uso de drogas, a influência da mídia. E esse projeto, como é que ele surgiu? Né? Eu gosto sempre de contar como é que ele surgiu, porque, assim, a gente atende essas pessoas diariamente, né? Pessoas das prestações de serviço, e aí a gente faz essa entrevista psicossocial e a gente percebe que a maioria dessas pessoas começaram a usar drogas muito cedo. Muito cedo, 13, 14 anos, assim. E a gente começou a pensar o que estava faltando. A gente percebe que falta um pouco desse apoio familiar, desse olhar da família, né? Que a família não percebe que a criança está... Então, esse projeto ele é voltado para os pais das crianças de ensino fundamental. Então, assim, antes que elas comecem a usar, por isso que é de prevenção, né? A gente quer conversar com os pais, para os pais começarem a ficar atentos aos seus filhos, né? A mudanças de comportamento, como é que é o desenvolvimento normal para eu conseguir ver o que não está sendo, né, muito normal. E todas essas influências que a gente às vezes não percebe, como a influência da mídia, influenciam no nosso comportamento e nas nossas escolhas também, né? Claro. Certo. Aproveitando a deixa, esse projeto ocorre o ano todo? Vocês vão até as escolas? Como é que funciona? Então, esse projeto ele iniciou no passado, em agosto. Foi executado em 4 escolas municipais. E esse encontro era feito uma vez ao mês, abordando um assunto, né, de cada vez. E ele dura um semestre, né? Então, nós finalizamos o semestre, a gente faz uma pequena formatura com esses pais, a gente entrega uma declaração de participação, né? E aí agora acabamos também esse semestre, a segunda etapa. Também esse semestre foram 7 escolas que nós conseguimos abordar e já estamos nos preparando para iniciar a partir de agosto a terceiro momento do Diálogo em Família também. E aí, é boa a recepção? Já perguntei a pergunta da Catiane em relação a outra. Acho que é bacana saber se as pessoas estão abertas, né, para receber esse tipo de ação. Então, assim, a gente percebe que os pais, após a palestra, eles dão um feedback para nós, assim, no sentido de como foi bom deles poderem aprender um pouquinho a como chegar e conversar com seu filho, porque às vezes falar sobre sexualidade, falar sobre drogas, será que eu devo? Será que se eu falar vai me instigar? Vai instigar meu filho a usar? Então, a gente dá os nossos palestrantes, eles dão um pouco de segurança nesse sentido, de fazer com que os pais se sintam capazes e seguros de estar conversando com esse filho, tirar as dúvidas, né? Quando for o momento, né? Então, eles sentem que isso é bem válido para eles nesse momento, assim. Que bacana. Tá certo. Agora, acredito que para a Laís ou para a Andréia, falar um pouquinho a respeito a nível de Brasil, o custo de um detento. A gente comentava também em outro momento a respeito disso. Como é que está o custo de um detento no Brasil? Então, o custo médio do sistema prisional por detento é de R$ 1.950. Né? Então, é um custo que nós pagamos, né, para cada detento.
E o que é interessante, então, o custo médio das centrais de penas, a gente tem essa conta de R$ 73,00 por pessoa que está cumprindo uma pena alternativa. Então, é uma diferença bem grande, né? Além da reincidência, então, o custo também, né, é bem significativo, assim. Não, importantíssimo. Aliás, pesquisando para vir conversar aqui com vocês, a gente vai encontrando informações bem absurdas, né? Inclusive, em termos de investimentos no setor penitenciário, que acabam sempre voltados à construção. Eu encontrei um artigo muito interessante, agora não vou conseguir citar o autor de cabeça, depois a gente põe no blog, que menciona exatamente isso. A maior parte dos investimentos é em cimento, eles usam bem esse termo, né? E pouco investimento na humanização, no tratamento psicológico, na ressocialização, que é o foco de vocês, né? E muito surpreendente perceber isso. Eu queria saber como é que é a rotina. São muitos casos? Como é o dia a dia? Perguntar para a Laís. Tem sido bem usada a central? Sim, sim. Atualmente a gente atende 158 beneficiários. Daí aí entre advertência, transação penal, suspensão, cumprimento de prestação de serviço comunitário por condenação. Então, o movimento é bastante intenso. E a central, a gente já percebe, assim, até pela receptividade do próprio judiciário, dos juízes, dos promotores, dos próprios chefes de cartório, porque também desafoga muito do trabalho deles. Então, a gente percebe que teve uma boa receptividade. A gente está há pouco tempo aqui funcionando. Já existia um setor no fórum, ele é vinculado diretamente ao Poder Judiciário que fazia isso, que era o setor de serviço social. Só que a demanda é muito grande, porque o serviço social e a psicologia forense, eles pegam vara da família, vara da infância, as criminais. Então, a demanda é muito grande, não existia um setor especializado para essas penas alternativas e que fizesse um trabalho psicossocial tão atencioso como é feito agora. Então, a gente percebe que tem colaborado bastante com todo o sistema. Bacana. Vocês funcionam dentro do fórum mesmo, dentro do fórum. Não ocorre assim em todas as comarcas do estado, onde tem central atuando, mas a maioria delas é dentro do fórum, até porque em muitas cidades o Ministério Público também é dentro do fórum, então acaba virando uma rede integrada, o que é muito bom. O contato fica mais... Diálogo constante. Claro, ali. Fica muito mais próximo. Isso é muito bom para o nosso trabalho também. Legal. Certo. Andréia, o nosso tempo está quase acabando, mas eu te pergunto, a tua visão nesses 2 anos de trabalho, qual a opinião das pessoas, até dos familiares, dessas pessoas que passam pela ressocialização, com relação a essas penas alternativas? Como que as pessoas veem? Acho que aceitado... Deixa eu pegar carona. Impacto social mesmo, né? Vocês já percebem mudanças, né? Você falou dessa coisa da rede já estar mais desafogada do ponto de vista dos processos e tal, mas e socialmente? Dá para sentir alguma coisa já? Dá para sentir. O que a gente percebe muito, assim, a gente estava falando até antes, é essa escuta, assim, dos próprios beneficiários. Às vezes a gente começa a conversar e eles ficam meio, tipo, nunca ninguém parou para me ouvir. A coisa vai andando de um jeito que eu não tenho muito como conversar, como falar. Então, assim, essa escuta que a gente promove, a gente faz atendimentos familiares também. Então, se a gente percebe, porque a gente não está ali só para fiscalizar essa pena, a gente está para fazer um atendimento mais amplo, né, mais social. Então, a gente percebe que tem um problema na família, ou que para ele, né, conseguir perceber essa necessidade, essa pena que ele tem que cumprir isso, se a gente precisa chamar a família. Então, a gente faz esse atendimento bem amplo, assim. Chama a família, conversa, faz encaminhamento não só para ele, para a família também. Então, a gente sente que eles se sentem acolhidos, que conseguem perceber os seus direitos, assim, né? O que reflete no índice de reincidência, assim, né? A pessoa consegue procurar outras coisas, outras visitas domiciliares também. Então, a gente acolhe eles de tudo quanto é lado, assim, né? A intenção é essa. Pessoal, tempo esgotado. A gente quer agradecer a presença de vocês. Andréia Márcia de Mello Bernardi, que é a coordenadora da Central de Penas e Medidas Alternativas. A Fernanda Giordânia, psicóloga da Central. E também a Laís Bittencourt, auxiliar administrativa. Obrigada. Bom trabalho para vocês lá. Obrigada. A gente fica por aqui, né, Catiane? É isso mesmo, Lisa. Obrigada para você que esteve com a gente durante o Viva Voz de hoje. Até a próxima. Tchau.